Boa noite, meus irmãos. Quero saudar vocês com a paz do Senhor Jesus, amém? Falar para vocês que eu estou muito à vontade aqui nessa noite, hein? Estou percebendo a presença de Deus aqui de uma maneira muito poderosa, muito poderosa. Para mim é precioso estar aqui com vocês, eu fico feliz com essa palavra do pastor de vocês, o pastor Ednilson, porque o Ed sabe do desejo que eu tenho de a gente ter experiências assim. A gente já se conversava há algum tempo já sobre a possibilidade também, como eu gostaria muito que ele estivesse com a gente lá na nossa igreja. E, meus irmãos, o que eu já ouvi também, alguns testemunhos do que o Senhor já fez e o que ele tem feito através dessa igreja aqui na nossa cidade, é algo muito especial. Dizer para vocês que de verdade está sendo fácil adorar Jesus com vocês aqui nessa noite, e isso é muito precioso mesmo. Eu quero saudar cada um de vocês, né, também com esse ciclo, né, 46 anos que essa igreja está completando aqui nessa comunidade, estabelecendo o reino de Deus, levando o evangelho de Cristo aqui a todas as famílias dessa região, que é algo tremendo, que honra, que agrada ao nome do Senhor. Deus abençoe muito cada um de vocês, a liderança da igreja. Tem alguns irmãos aqui que eu já conheço, né? Pastor Eriel, que faz parte do grupo de renovo comigo, né? Também, amigo querido, Mauricião também, né? Aqui o Ney também. Enfim, e todos os outros irmãos. É muito precioso isso, né? Porque essas experiências, elas dão para a gente esse sabor do que é fazer parte de algo muito maior, como o pastor falou agora há pouco, do que acontece nessas paredes aqui. E é verdade, nós fazemos parte de algo que é global. Eu diria até mais, que é universal. A igreja de Jesus, ela tem o governo na autoridade do nome de Jesus para coordenar, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, governar, movendo no mundo espiritual e também chegar em todos os níveis da nossa sociedade sem receio, sabendo que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, amém? Você crê nisso? E, portanto, aonde nós estivermos, aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, em nome de Jesus, naquele lugar a paz do Senhor é estabelecida, naquele lugar o reino de Deus é estabelecido e o reino de Deus sempre prevalece. Não é verdade? Você crê nisso? Vou falar uma coisa para vocês também. A palavra que o Senhor tinha me dado há alguns dias para esse momento aqui com vocês, era algo que em alguns momentos gerou um pouco de conversas com o Senhor, né? Mas em oração foi muito interessante. Inclusive, essa semana a gente teve uma experiência de pastores, que alguns de nós nos encontramos lá, né? Uma reunião de pastores essa semana. E naquele momento foi dada uma palavra que tocou tão forte o meu coração. E eu comecei a perceber, sim, é isso mesmo que o Senhor quer para a sua igreja nessa noite. E aí eu ouço a palavra do pastor Cuco aqui, parabenizando a igreja. E mais uma vez, quando ele lê o trecho da palavra de Deus, quando diz, né, que a oração do apóstolo era para que a igreja do Senhor, ela fosse contemplada, ela fosse acrescentada em níveis maiores de sabedoria, de conhecimento. Sabe, meus irmãos, que a nossa adoração, ela está diretamente relacionada com o nível de conhecimento e de intimidade que nós temos com o Senhor. E isso é um pouco que eu gostaria de falar com você nesse momento. Eu sei que a gente já esteve em pé durante um tempo, em louvor, em oração, enfim, isso é maravilhoso. Mas eu gostaria, antes de ler a palavra de Deus com você, pedir que você ficasse em pé mais uma vez. Você pode fazer isso, por favor? E eu quero fazer uma oração com você neste momento. Se você puder fechar os seus olhos, tá bem? Fechar os seus olhos. E eu gostaria, neste momento, que você, ao fechar os seus olhos, que você abrisse a sua boca, se dirigindo a Deus com algo especial que esteja no fundo do seu coração. Que você fugisse daquelas palavras
decoradas que você está acostumado a falar ao Senhor, mas que você fosse lá no fundo do seu coração e você dissesse a Ele o que você tem lá no fundo, entregasse a Ele nesse momento, em louvor, uma palavra de adoração, uma palavra de gratidão, uma palavra que você possa expressar para Ele o anseio que você tem. O que você trouxe ao Senhor aqui nesse momento, nessa noite? Eu gostaria que você abrisse a sua boca nesse momento e começasse a orar. Você pode fazer isso? Levante a sua voz nesse momento, comece a orar, fale ao Senhor isso. Qual é o anseio que está aí dentro do seu coração? Diga isso a Ele. Ele quer ouvir isso da sua igreja. Diga aquilo que você mais necessita nesse momento, nesse tempo da sua vida. Que você dissesse: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais disso, Senhor. Eu quero mais, ó Deus, intimidade contigo, Pai. Eu quero mais entendimento da tua verdade, ó Pai, dos desígnios do teu coração. Mas agora eu gostaria que você continuasse essa oração, não da sua vida, mas como igreja. Você pode fazer isso? Pense agora na sua vida como corpo de Cristo, no nós aqui. Que você orasse como nós. E que você expressasse do seu coração ao Senhor, nesse momento. Diga a Ele isso. Senhor, nós, como igreja, precisamos de mais da Tua presença. Mais do Teu poder. Mais do espírito de ousadia. Ou o que mais seria? Diga isso a Ele. Ore como nós. Ore como corpo nesse momento. A igreja de Cristo. O corpo de Cristo. Levantando um clamor aqui aos céus. Pai Santo, nós abrimos o nosso coração a Ti. E que o nosso coração, Pai, esteja cada vez mais intimamente conectado com o Teu coração. Pai Santo, te damos liberdade. Liberdade para mover. Liberdade para tratar. Liberdade para descortinar, meu Pai. Acessar, meu Deus, aqueles níveis, meu Pai, de intimidade, meu Pai. De, ó Deus, revelação, meu Pai. Daquilo que vem do Teu coração. E que isso se manifeste de uma maneira poderosa no coração da Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Fique à vontade. Tá bem? Queridos, por que eu estou te convidando para nós começarmos esse tempo diante da palavra de Deus com isso? Porque a palavra que eu tenho para os irmãos nessa noite, ela tem muita importância para a vida da igreja neste tempo, mas entenda, isso começa com o coração de cada um de nós. E o que eu gostaria de falar com você nesse momento é sobre o caminho até o coração de Deus. O caminho até o coração de Deus. Queridos, dentro da igreja, a gente pode, e eu poderia dizer aqui como pastor, até o pastor de vocês poderia dizer isso também, os pastores de vocês poderiam dizer isso, que ao longo da nossa caminhada a gente vai aprendendo algumas coisas que a gente sabe que isso gera movimento no meio da igreja. E sabe que uma coisa que tem gente que gosta de quando a igreja tem muito movimento, sabe? A igreja movimentada traz uma sensação de que a coisa está boa, de que a coisa está quente. Mas, queridos, o Espírito Santo, ele muitas vezes vai lá no fundo do nosso coração e pode acabar percebendo que todo esse movimento, ele não está nos levando a um caminho de termos acesso ao coração de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos. Uma igreja que tem bastante movimento, queridos, ela pode não necessariamente se sustentar durante muito tempo com esse movimento. Quando eu digo movimento do ponto de vista humano, estou dizendo do ponto de vista de programações, de coisas que a gente pode fazer. A única coisa que sustenta uma igreja de pé através dos anos, através das gerações, através das circunstâncias que acontecem na nação e na cidade, é se essa igreja estiver
conectada intimamente ao coração do Pai. E como Jesus conversou com aquela mulher na beira daquele tanque, em João capítulo 4, e ele disse que se nós bebermos dessa água que ele dá, do nosso interior vão fluir rios de águas a jorrar para a vida eterna. Quando isso acontece, queridos, não importa o que aconteça, seja com muito movimento ou com pouco movimento, independente das circunstâncias que estejam acontecendo na nação ou na cidade, nós permaneceremos. Porque existe algo profundo, vivo, quente, forte, que flui aqui de dentro, não vem de fora, e é o que nos sustenta na vida com Cristo. É por isso que eu gostaria de ler com vocês um versículo de uma declaração que Jesus fez numa conversa com os seus discípulos em João capítulo 14. E lá, no versículo 21, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Queridos, nessa palavra de Jesus, o objeto principal que ele está tocando aqui é sobre o amor. O que ele está considerando aqui é o amor. É a coisa mais importante nesse trecho dessa conversa. E ele está falando de amor por algumas razões. Uma delas é porque amor, queridos, gera aliança. Amor gera ligadura. Jesus, ele disse, no meio desse verso aqui, esse que me ama, ele vai ser amado pelo meu Pai. E eu também o amarei. Olha que coisa interessante. Aquele que me ama será amado pelo Pai e eu também o amarei. Esse amor, ele vai entrelaçando as nossas vidas. Ele vai nos entrelaçando com o Pai, e vai nos entrelaçando com o Filho, e vai gerando algo ali, tudo misturado, amalgamado. E nós, nesse entrelaçamento de amor com o Pai, com o Filho, vamos também nos entrelaçando uns com os outros. Mas, queridos, além de gerar ligadura, aliança, amor, também gera manifestação. Amor, ele abre espaço. Quando nós temos porções, quando nós estamos vivendo no amor de Jesus, o nosso coração vai se enlarguecendo para dar espaço, tirando os impedimentos daquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Aquilo que é pedra no caminho, o amor vai tirando estas coisas, vai tornando essas coisas como pequenas, e nada nos impede de estarmos próximos dele. É mais ou menos, eu fiquei imaginando, quando eu estava meditando sobre essa parte, essa observação que o Senhor Jesus faz, como a importância do combustível para um carro. O carro, ele precisa de combustível para ele se mover. E aí, então, nós temos uma solução para isso, que é o posto de combustível. Então, a gente vai pegar o nosso veículo, carro, moto, enfim, seja lá que veículo for, a gente vai acessar o posto de combustível. Mas existe um pequeno detalhe. A primeira coisa que é feita quando a gente chega no posto de combustível é atravessar o impedimento. E o que impede o carro dele ser abastecido é uma tampa que precisa ser aberta e precisa ser tirada uma rosca que está ali dentro. Porque por mais que o veículo esteja no posto e o posto esteja cheio de combustível disponível, se essa tampa não for tirada, essa tampa que impede que o combustível seja despejado dentro daquele veículo, e aquele veículo esteja com o tanque cheio para rodar bastante, ele ainda assim, tem alguns veículos que aquela tampa ela é aberta com a chave. E talvez o impedimento possa ser isso, quebrar o miolo daquela chave. E está ali dentro do posto, mas não conseguir abastecer porque existe um impedimento que é aquela tampa enroscada. Queridos, quando a gente ama, a gente abre o coração. Quando nós temos amor, esse amor que vem de Deus, mas é esse amor também
para Deus, esse amor, ele tira as barreiras. Quando nós olhamos para Deus com amor de verdade, aquilo que a gente normalmente coloca como empecilho, como desculpa para buscá-lo, para viver uma vida na presença dele, se tem amor no nosso coração, essas coisas se tornam pequenas demais para nos impedir de ir até ele. Eu quero a presença de Deus, eu quero conhecê-lo, eu quero estar próximo dele. Eu o amo. Portanto, esses impedimentos que surgem na minha vida não vão me impedir. Essa é uma promessa da palavra de Deus. Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer: nada pode nos separar desse amor. Nada poderá nos separar desse amor. Ele tira, ele desobstrui todos os impedimentos. Sabe, querido, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas eu gostaria de compartilhar com você uma chave espiritual dentro dessa palavra. Quanto mais amor a gente tem por Jesus, mais espaço a gente estará dando no nosso coração para ele se manifestar na nossa vida. Quanto mais você ama, mais espaço. Quanto mais você ama, mais liberdade para a manifestação da presença de Deus nas nossas vidas. E é por isso que o amor é o maior de todos os mandamentos de Deus. Quando Jesus foi perguntado sobre isso, qual foi a resposta dele? Marcos capítulo 12, por exemplo. O maior de todos os mandamentos é: amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Olha só que amor sobre todas as coisas. Mais do que tudo. Essa é a chave para conhecer a Deus profundamente. A chave para ter uma vida poderosa na presença de Deus. Mas, queridos, esse tema do amor, ele pode, ao a gente ouvir essa palavra de Jesus, ele pode acabar em algum momento soando meio que vago para nós, para qualquer um de nós aqui. A gente pensar assim, mas não é tão direto falar sobre amar a Deus, talvez. E é muito interessante que qualquer um de nós poderíamos levantar essa questão. Então, ok, Jesus, eu estou entendendo sobre a importância desse amor, que ele abre espaço, que ele tira impedimentos, que ele me dá liberdade na minha vida para a manifestação da tua presença, para te conhecer, para ser mais íntimo, ok. Mas como? Como praticar esse amor? Como botar esse amor de maneira aplicada na minha vida diária para viver isso que o Senhor está dizendo? Me dê, Senhor, uma simples sugestão de como que eu posso praticar esse amor. E a resposta que Jesus dá é: os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É ali que a coisa começa. Mandamento, queridos, é, assim, uma palavra mais profunda, mais assim, elaborada. Mandamento é mandar. Não tem muito o que falar. Mandamento é dar uma ordem. O Senhor manda e o servo obedece. Alguém comunica a ordem e aquele outro, ele vai receber a ordem, ele vai ouvir a ordem. Isso é importantíssimo a gente entender. Mandamento, então, ele implica esse processo que, em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus é Ele quem está dando a ordem. É Ele quem está falando com a gente e Ele está falando, queridos, o tempo todo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a voz de Deus, a palavra diz que a sua voz ecoa sobre toda a natureza, sobre toda a terra. Então, talvez você já tenha falado isso, talvez você já ouviu alguém falar isso, mas Senhor, o que está acontecendo comigo?
Deus não fala comigo, Deus fala com todo mundo ao meu redor, mas Ele não fala comigo. Mas o que a gente está percebendo, podemos perceber por essa palavra e por outras palavras também, é que o Senhor, da parte dEle, Ele está sempre falando com a gente. A voz dEle sempre está ecoando sobre as nossas vidas. Ele fala através do Espírito, por meio da sua palavra. Deus fala com a gente através do seu Espírito, por meio da igreja. Ele pode falar com a gente através do seu Espírito por meio até de circunstâncias aparentemente aleatórias na nossa vida. Deus é um Deus que fala. Parece exagero ficar batendo nessa tecla, queridos, mas creia você, de verdade, a gente vive num tempo em que até entender que Deus fala com o ser humano está sendo uma coisa difícil para muita gente hoje em dia. E que em nome de Jesus, essa casa aqui esteja cheia de pessoas sedentas por ouvir a voz de Deus. Gente que crê que Deus, na sua pessoa cheia de amor, Ele fala com a gente. Ele se comunica com o ser humano. E a voz dele está ecoando. Pode ter certeza, querido, querida, Deus está falando nesse exato momento. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus é o Rei. Ele está sobre todas as coisas. E Ele está exercendo a sua autoridade nesse momento, com a minha vida, sobre a sua vida. E é por isso que nós estamos reunidos aqui nesse momento, através da sua palavra. Essa é a primeira coisa para nós entendermos sobre esse processo de vivermos, de praticarmos o mandamento. É entender que Deus fala. Então eu gostaria que você dissesse comigo: Deus, Ele fala comigo o tempo todo. Guarde isso, por favor, tá bem? Para aí a gente falar a segunda coisa para entendermos como aplicar os mandamentos de Jesus. A primeira é entender que Ele fala. Mas a segunda coisa, a gente precisa entender que não basta saber que Jesus está falando, mas é preciso fazer uma coisa. Sabe o que é? Ouvir. É preciso dar atenção ao que Ele está falando. Diga comigo, ouvir a voz de Jesus. Queridos, alguns estudiosos chegam a dizer que a palavra ouvir, nas línguas originais da Bíblia, ela é uma das palavras que mais se repete na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus apelando ao ser humano para que ouça a sua voz, para que ouça as suas palavras. Tem uma expressão muito comum que Jesus usava no seu ministério, nos evangelhos, essa expressão é repetida algumas vezes. Quando a gente vai até lá para o livro de Apocalipse, várias vezes Jesus repete uma expressão que ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parece meio tolo, parece meio óbvio falar isso, né? Quem tem ouvidos, ouça. Mas você já parou para prestar atenção no que Jesus está querendo dizer, queria dizer com isso? Jesus não estava falando, queridos, necessariamente de a gente ouvir com o ouvido. Esse órgão do nosso corpo aqui, que dá a capacidade de a gente captar os sons no ambiente, mas ouvir de coração. É ouvir de outro jeito. Ouvir com o coração aberto. É até uma coisa muito interessante. Eu e a minha esposa, a gente tem o privilégio de ministrarmos lá na nossa igreja o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus, da Universidade da Família. Eu não sei se vocês conhecem aqui. E a gente já há vários anos já, a gente caminha com pais e mães. Todo semestre a gente inicia um novo grupo. Tem até algumas pessoas de outras igrejas que caminham com a gente também, autorizadas pelos seus pastores, enfim. E uma das coisas que em educação de filhos a gente fala direto com os pais e mães é isso. Pai, mãe, guarde uma coisa. Para você ter os ouvidos dos seus filhos, em primeiro lugar, você tem que conquistar o seu coração. Se tem uma coisa que pai e mãe, tem vários pais e mães aqui, eu estou vendo. Pai e mãe de criança, pai e mãe de jovem, jovem adulto. Mas se tem uma coisa que pai e mãe fala, digam aí, filho, se eu estou certo ou se eu estou errado, é falar. Verdade ou não é? Amém ou não amém?
Se tem uma coisa que pai e mãe faz é falar. E é impressionante como às vezes o pai e a mãe gastam saliva, não aguentam mais, garganta doendo, porque fala, fala, fala. E às vezes parece que esses filhos não ouvem o que a gente está falando. Porque às vezes eles estão escutando, mas o coração deles está em outro lugar. E enquanto nós não temos o coração dos nossos filhos, os ouvidos deles não prestam atenção no que a gente fala para eles. É por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, quem está com o ouvido do coração aberto, atento, sensível, não só para entrar aqui por esse buraco ou por esse buraco e sair do outro lado, mas entrar por qualquer um desses lugares e descer. E ficar guardado. Não foi isso que ele falou? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Guarda onde? No coração. Esse é o que me ama. Isso significa prestar atenção, estar sensível, receber as palavras de Deus, seja pelo contato com a própria Bíblia, seja pela voz do Espírito Santo em sonho, visão, seja Deus levantando uma pessoa com uma palavra de profecia, enfim, seja lá como for, o coração esteja sensível, aberto para receber essa palavra. Sabe, queridos, que tem muito deficiente auditivo, muita gente, que é chamada de surda, né, que ouve muito melhor do que pessoas que estão com a saúde perfeita dos ouvidos. Tem muito relacionamento dentro de casa que anda arrebentado, porque apesar das pessoas dentro de casa falarem, fala o que pensa, fala o que sente, fala o que está errado, fala o que não concorda, fala. Mas ninguém entende o que aquela pessoa está dizendo. Escuta, mas não entende. Eu lembro quando eu era piá pequeno, meu pai algumas vezes dava uma bronca em mim ou nos meus irmãos, e ele fala, poxa, parece que vocês escutam, mas não ouvem o que eu estou falando. Porque tem uma diferença. Às vezes escutar, o som está entrando, mas a gente não está ouvindo, ou seja, prestando atenção, guardando aquilo que a gente está recebendo. Queridos, ouvir, guarde isso, ouvir é uma condição fundamental para ter experiência com Deus. A gente precisa entender isso. A primeira coisa que nós falamos aqui é que Deus está falando. A voz dele continua ecoando. Como o pastor falou, até o dia que Jesus voltar, a voz de Deus vai continuar ecoando, chamando pessoas. Ele está falando, queridos. Agora a questão é, quem é que está ouvindo o que ele está falando? Se alguém quer ter experiência com Deus, precisa ouvir primeiro. Como pastores, tem um pastor que o pastor Ednilson, né, a gente compartilha muito disso por causa do DNA, né, igrejas em células, e o pastor Paulo Mazzoni, da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, num mentoreamento, uma vez falando a nós pastores, ele disse algo nesse sentido, pastor, se você não escutou Deus falar com você, para você edificar uma congregação em células, não faça. Se você estiver vendo outros fazerem, se você achar a ideia interessante, mas enquanto Deus não falou com você, não saia do seu lugar. Ouvir a voz de Deus é fundamental, queridos, para o que a gente vai fazer depois. E isso é uma questão chave. Ouvir primeiro, agir depois. É muito interessante que alguns homens de Deus, Moisés, por exemplo, ele falava a respeito da presença de Deus, mas isso depois de ele estar em intimidade, conversando, falando com Deus. A importância de Deus ser o nosso referencial, de a palavra de Deus ser o nosso start. Tem um outro pastor que eu admiro o ministério dele, muito frutífero. Uma vez eu tive a oportunidade de sentar, passar um dia com ele, pastor Luiz Hermínio, ali do Mevan, em Itajaí. E numa conversa lá com ele, chega uma hora que ele vira para a gente e fala assim,
eu tomei uma decisão na minha vida. Eu já aprendi a lição e eu nunca mais quero cometer esse erro. Eu não faço nada enquanto Deus não falar comigo. As pessoas podem vir me pressionar, podem dizer que vai tudo pegar fogo, podem dizer que é uma necessidade urgente, mas enquanto Deus não falar comigo, eu não faço. Eu não me movo, porque eu sei que não vai adiantar nada. Se em primeiro lugar eu não ouvir Deus falar comigo. Amém, queridos? Para ir então, a terceira coisa que a gente precisa entender, além de saber que Deus está falando, além de entender que nós precisamos ouvir com atenção, sensíveis a essa voz falando conosco, é a gente entender, queridos, que o que é que se espera daquele que ouve a ordem, a palavra, o mandamento de Jesus. E a resposta é muito simples. O que se espera é que ele obedeça a ordem. Mandamento, ordem, é dado esperando do outro lado a obediência. Uma reação favorável, positiva. Jesus uma vez ele contou uma história. Só um minuto. Mover é esse, hein? Aleluia. Jesus uma vez ele contou uma história em que ele estava falando que havia um pai, e esse pai era um agricultor, cultivava uvas, e ele tinha 2 filhos. E ele fala que esses 2 filhos eram bem diferentes um do outro. E para um desses filhos ele vira e fala: filho, vai para o campo trabalhar. E o filho, todo cheio de querer agradar o pai, ele disse: pai, pode deixar, pai, se tem uma coisa que eu tenho prazer nessa vida, é de ir trabalhar no campo, já estou indo. Mas Jesus fala que ele disse que ia, mas não foi. Jaguara. Mas o outro filho era meio bocudo. E ele então ouve a mesma ordem do pai: vá para o campo trabalhar na vinha. E o filho respondeu, o pai fez beijo, falou: por que eu tenho que ir? Enfim, ficou rateando ali com o pai, mas depois ele deu uma pensada melhor e falou: poxa, é melhor eu ajudar meu pai. E foi. E aí Jesus, ele vira para as pessoas e pergunta: quem foi o filho que agradou o pai? Um que falava que ia fazer, mas não fez. O outro que ficou batendo boca, mas depois obedeceu. Quem foi o filho que agradou o pai? Foi aquele que obedeceu. Os 2 não são muito bom exemplo, né? Tanto passar um pano, mas não fazer, quanto ficar batendo boca com o pai. Mas no final das contas, o que fez aquilo que o pai esperava foi o filho que, mesmo discutindo, meio bocudo, ele obedeceu. Obedecer, queridos. Meus irmãos, não basta a gente ter experiência com Deus e a gente dizer que a gente ouviu a voz de Deus e ele falou coisas, como o apóstolo Paulo, inimagináveis, que é impossível expressar em palavras humanas, porque o Espírito Santo se manifestou, ele revelou os desígnios, ele me levou em mistérios e palavras maravilhosas, fantásticas, glória a Deus, aleluia, revelação, etc. e tal, mas não fazer nada. Quando o Senhor nos entrega uma palavra, queridos, não é só para bonito. Faz sentido isso para você? Não é só para ficar batendo papo com a gente. As suas palavras são entregues a nós, esperando de nós uma resposta. Esperando de você e de mim uma reação, senão ele não falaria. Ele fala a nós, mas é preciso dar essa resposta em obediência, tomar uma atitude. Queridos, no final das contas, obedecer à voz de Deus é o que faz toda a diferença na nossa vida. Nas nossas orações, às vezes a gente fala tanta coisa para o Senhor, tanta coisa que a gente quer, tanta coisa que nós esperamos, tanta coisa que tocam com desejos profundos no nosso coração. Mas e quando Deus fala com a gente? E Ele espera a obediência, uma resposta à sua palavra e a gente fica lá parado? De vez em quando eu converso com alguns irmãos lá na Graça sobre isso. Meu irmão, não espere que você vai lá ficar orando, jejuando,
esperando que Deus vá lá na sala da sua casa, tire aquele pijama com aquela meia furada que você está usando lá, afundado no sofá na frente da Netflix. Troca você, dá uns tapinhas na sua cara, arruma seu cabelo, bota dentro de você vontade de buscar a sua presença, de seguir a sua voz, de obedecer a sua palavra, e que ele vai pegar você como se fosse uma marionete, ou como se fosse um drone, hoje nós estamos na época do drone, né? E ficar controlando você contra a sua vontade, e você ir fazer o que o Senhor falou. Não é assim que Deus se relaciona com a gente. Ele fala, ele inclusive é capaz de derramar graça sobre aqueles que o buscam e confiam nele. Mas tem uma coisa que ele não vai fazer, que é colocar dentro de nós obediência. Porque a obediência é uma escolha. Deve haver um compromisso no meu coração de obedecer, até mesmo se isso me cobrar um preço na minha vida. A maior marca dos grandes profetas de Deus na Bíblia, e fora da Bíblia também, ao longo da história, não foram as palavras que eles receberam de Deus, mas a grande marca deles é que eles não sossegaram enquanto eles não fizeram aquilo que a palavra de Deus diz para eles, revelou a eles. Enquanto eles não entregaram a palavra que Deus deu a eles, eles não sossegavam. Enquanto eles não correspondiam ao que a palavra de Deus dizia a eles, eles não sossegavam. Foi isso que se tornou uma grande marca nas vidas desses homens, dessas mulheres ao longo da história. Então, pastor, você está querendo dizer que em alguns momentos, se eu quero ter uma vida realmente acessando o coração de Deus, encontrar esse caminho até o coração de Deus, a intimidade com o coração de Deus, que algumas vezes eu vou ter que fazer o que eu não quero, pastor. Se houver uma palavra que Deus me deu nesse sentido, sim, meu irmão. Sim, meu irmão. Porque é nisso que nós provamos o quanto nós amamos. Até onde você e eu estamos dispostos a ir, só por causa de uma palavra que veio dos céus. Tem alguns anos já que eu tive uma experiência com Deus que foi muito marcante no meu ministério, no nosso ministério lá na Graça. E nessa experiência com Deus, foi uma experiência em que eu e Deus, a gente meio que teve uns rounds ali, né? Eu e o Senhor, e orando, e abrindo meu coração com questionamentos, com coisas que não faziam sentido. Até que chegou um momento, meus irmãos, que Deus me deu uma palavra a respeito do meu ministério, na nossa igreja, que foi algo impressionante. Inclusive, foi dali que eu recebi a visão e a missão da nossa igreja. E aí, naquele momento, eu falei, então tá bom, Senhor. Então, a partir de agora, eu estou fazendo uma decisão na minha vida. E eu estou dizendo isso ao Senhor. A partir de hoje, na minha vida, eu não tenho mais plano B. Eu vou focar minha vida só no plano A, Senhor. Segundo a palavra que o Senhor me deu, a partir de hoje, eu vou crer nessa palavra e eu vou dedicar todo o meu coração em viver segundo a palavra que o Senhor me deu. E eu não tenho... Sabe aquele plano B, aquela rota de fuga? Vai que Deus não faz. E aí, como é que eu me viro? Vai que Deus não cumpre o que Ele prometeu. Eu tenho que me virar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que me coçar. Então é bom de vez em quando ter algo aqui na manga. Talvez assim, qualquer coisa eu pego minhas malas e desço para o litoral. Posso fazer que nem Jonas, né? Fazer um cruzeiro, ao invés de ir e levar a palavra de Deus. Ou eu posso pegar mochila nas costas, entro num ônibus e vou parar lá do outro lado do Brasil, um lugar onde ninguém me conhece, zerar minha vida e começar tudo de novo, mudar até meu nome, talvez. Começar tudo de novo. Não, Senhor, eu não tenho plano B. A partir de hoje eu vou crer na Tua palavra. Esse vai ser o meu plano de vida. E eu não vou sossegar. Ainda que demore ou custe qualquer coisa, Senhor, eu vou crer até ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Meu irmão, de vez em quando a gente precisa baixar o modo louco, o modo freak diante do Senhor.
e diante dos homens também. E radicalizar na nossa fé, meus irmãos. E se o Senhor está falando com você e comigo, meu irmão, minha irmã, eu já estou até adiantando, daqui a pouco eu vou terminar essa palavra, mas se joga, meu irmão. Se joga, meu irmão. Não fica como aquelas pessoas. Nosso filho faz natação no clube da gente, lá no bairro, né? E tem algumas vezes que a temperatura da piscina lá do clube da gente não está muito do agrado, e aí ele bota o pezinho ali na pontinha e fala, eu não sei se hoje eu vou, não. Meu irmão, minha irmã, não bota a pontinha do dedo. Se joga logo, meu irmão. Se você ouviu a voz do Senhor falar contigo, vai com todo o seu coração, em nome de Jesus. Esse é o processo do mandamento. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Queridos, a vida espiritual diante de Deus, ela é esse processo contínuo. Andar com Jesus, ouvir Jesus e obedecer o que Jesus fala. Andar com Jesus, ouvir a voz de Jesus, as palavras de Jesus e obedecer o que ele fala. E assim nós vamos seguindo por essa terra, no caminho que o Senhor Jesus traçou para mim e para você. Quando Jesus, ele disse, lá em Mateus capítulo 28, foi-me dada toda a autoridade. Portanto, vão e façam discípulos. O que ele espera da gente? Ele espera que a gente veja, por onde nós formos, que a gente veja as pessoas e perceba em todas as pessoas como potenciais seguidores de Jesus junto com a gente. Que nada impede, apenas o detalhe de Cristo nelas as afasta de elas seguirem a Cristo junto com você e comigo. E, portanto, não há impedimentos para a gente abrir o nosso coração para compartilhar de Cristo com qualquer uma dessas pessoas. Quando o Senhor Jesus fala a nós, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. O que é que ele espera de nós? Ele espera que a gente não veja uns aos outros como um problema que precisa ser solucionado, como uma bucha de canhão que precisa ser resolvida. Faz um favor para mim. Toca no ombro da pessoa que está aí do seu lado, olha bem nos olhos dela, fala, você não é um problema. Você não é uma bucha de canhão que eu preciso resolver. Já emenda, já fala, eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Queridos, que a gente não afaste as pessoas. Que a gente não afaste as pessoas, tratando elas como dores de cabeça, como casos perdidos. Mas que o nosso coração, ele seja sensível, ele bata segundo as batidas do Espírito Santo. Que o nosso coração seja largo como largo é o coração de Jesus. Que o nosso coração purifique os nossos olhos para nós vermos as pessoas, para nós vermos o irmão da mesma forma como Jesus o vê. A carta aos Coríntios, o apóstolo pelo Espírito Santo vai dizer isso. Se antes nós olhávamos para as pessoas do ponto de vista humano, natural, hoje não mais. Hoje, tendo tido uma experiência de nascer de novo com Cristo, nós olhamos para as pessoas do ponto de vista de Cristo. Nós procuramos olhar as pessoas do ponto de vista do Espírito de Cristo. Queridos, quando o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Brilha. Brilha a vossa luz diante dos homens. E eles verão as vossas boas obras e darão glórias ao Pai que está nos céus. Queridos, o que Jesus está esperando quando ele diz isso para nós? É uma ordem. Brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz por onde você for. Ele espera, meu querido, minha querida, que você não seja mais um no meio dessa multidão movida pelo sistema pecaminoso que está influenciando esse mundo em tantos lugares. Mas que você tenha orgulho, que você seja apaixonado por ser diferente, por fazer parte daqueles que não se conformam com este mundo.
Que você seja aquela pessoa que não seja uma cópia barata. Que não seja aquela pessoa que é igual, como a gente fala hoje, é modinha. Mas que você abençoe as pessoas. Que o teu coração encontre alegria em resgatar as pessoas. Pela graça e pelo poder do Evangelho de Jesus. Mas a gente pode afirmar também, queridos, que o princípio de todos os nossos problemas também tem a ver com ouvir e com obedecer. Se o caminho até o coração de Deus é andando com Cristo, ouvi-lo e obedecê-lo, mas os nossos problemas, direta ou indiretamente, também estão relacionados com ouvir e com obedecer. Ou o contrário deles, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ouvir. Não é verdade? Ah, pastor e líder de célula que o diga. De vez em quando, pais e mães também que o digam. De vez em quando a gente fala, a gente está percebendo, a gente fala com amor, a gente apela, por favor, escuta, meu amigo. Escuta, meu irmão. Escuta, minha filha. E fala. Mas parece que não está ouvindo. Parece que não está prestando atenção. Às vezes, queridos, o problema pode não ser com ouvir. Até está ouvindo, mas nunca age, não obedece. Não dá uma resposta positiva a essa palavra. E pior, tem gente que tem dificuldade com os dois. Tem dificuldade para ouvir, tem dificuldade para obedecer, aí está avacalhado. Tem muita gente que faz coisas que não deveria fazer. Toma decisões fora da vontade de Deus, porque agem sem ouvir antes a voz de Deus primeiro. Uma das coisas que leva a isso é coração ansioso. Já vai orando e andando, né? Já vai orando com a caneta na mão para assinar o contrato. Já vai orando enquanto a tinta... Senhor, se não for da tua vontade, que a tinta não saia da caneta. Eu não vou ficar contando história aqui, mas depois eu posso contar algumas histórias para vocês sobre isso. Meu irmão, não brinca com isso. Por enquanto, é só isso que eu vou te dizer. Não faz essa brincadeira. Eu conheci uma pessoa, que Deus, pela infinita graça, misericórdia, bondade, o Senhor é lindo. Deus deu um livramento quando ela fez uma das maiores besteiras da vida dela, que ela poderia ter perdido tudo, sem ter ouvido a voz de Deus antes de agir. Mas, meu irmão, eu estou te falando de um caso que Deus livrou, mas eu poderia te contar um caminhão de outros casos em que Deus deixou a carreta descer a ladeira. E depois só catar os cacos e voltar com o coração rasgado em lágrimas, pedindo a Deus graça e misericórdia. Não brinca com isso, meu irmão. Se eu posso te encorajar uma coisa nessa noite, se você não guardar nada do que eu estou falando aqui, mas guarda isso, não se mova enquanto você não tiver certeza que Deus mandou você fazer. Porque se Deus não falou, meu irmão, minha irmã, pode estar tudo certo, mas na ponta do lápis está tudo batendo. Já revisei o plano várias vezes, não tem como dar errado. Deus não falou, não faz. Não faz. Mas também, como acontece de ter gente que já tem uma palavra de Deus. Deus já falou sobre o ministério. Deus já falou para se dedicar. Deus já falou sobre o emprego. Deus já falou sobre o relacionamento. Deus já falou várias vezes, já falou através do profeta, já falou através da palavra, já falou através de anjo no quarto, já falou através de pombo correio, de tudo. Mas está ainda há anos ali, parado, esperando, cozinhando galo, né? Como a gente diz às vezes. Paralisado de medo. Paralisado de incredulidade, por causa da incredulidade, porque não tem certeza se Deus vai fazer mesmo aquilo que Ele falou. Às vezes fica paralisado por causa de lentidão mesmo. É lento para obedecer.
Às vezes fica paralisado por causa de orgulho, porque não quer fazer do jeito de Deus, quer fazer do seu jeito. Semelhante ao rei Saul, que é um dos exemplos clássicos na Bíblia sobre isso. Saul é um exemplo, o rei Saul, não sei se você conhece a biografia deste homem na Bíblia, mas o rei Saul é um exemplo clássico, gente, de pessoa que obedece desobedecendo. Ele faz o que Deus mandou, mas não faz do jeito de Deus, faz do seu jeito. O tempo todo é essa conduta do rei Saul. Você pode procurar lá na Bíblia. 1 Samuel já começa dizendo, contando lá. Todas as vezes que Deus falava ao rei Saul, Saul, eu quero que você faça assim, 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 assim. Ele até vai. Mas quando Deus vê lá, através do profeta Samuel, chega lá para ver o que foi que ele fez, ele revirou tudo. Eu achei que assim era melhor. Deus falou para fazer, mas eu achei que desse jeito seria melhor que o jeito que Deus mandou, meu irmão. Não faça isso. Estava falando de educação de filhos, essa é outra coisa que a gente conversa muito sobre lá. Filhos, presta atenção aqui. Crianças, jovens, presta atenção aqui. Guarda isso em nome de Jesus. Meia obediência é o mesmo que desobediência. Pegou a visão? Se você obedece, mas obedece do seu jeito, você não está obedecendo. Você está obedecendo, mas por dentro dizendo, eu obedeci, mas eu fiz do meu jeito só para mostrar que sou eu que mando aqui. E você acha que Deus não sabe disso? Como a gente é esperto. Meia obediência, queridos, não é obediência. Não existe meia obediência. Foi por isso que o profeta Samuel levanta sua voz. Lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus diz assim através do profeta, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e em sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Olha só, obedecer agrada mais a Deus do que oferecer adoração através de sacrifícios e holocaustos. Agora, se você nunca ouviu a voz de Deus, queridos, e se você também não tem certeza que esse é o caminho que você deve seguir, se você não tem certeza que esse é o caminho certo para você, então eu quero dizer a você, nada mais além de que Jesus Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Que Jesus ama você. Que Jesus, Ele pagou um alto preço pelos seus pecados na cruz. Eu só posso dizer para você que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida e ninguém vai até Deus a não ser por Ele. E você precisa se converter a Ele ainda hoje. Em nome de Jesus. Queridos, basicamente esse é o processo do caminho até o coração de Deus. Busque a Deus de todo o seu coração, com um coração sensível, quebrantado. Não endureça o seu coração. Salmo 95, a palavra de Deus diz, Ele é o nosso Deus e nós somos o seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Você pode ficar em pé, por favor? Os irmãos do louvor, vocês podem chegar aqui, se preparar, depois vocês já emendam aqui, depois que eu orar com os irmãos, tá bem? Você pode fechar os seus olhos? Por favor. Feche os seus olhos. Eu gostaria de convidar você a falar com Deus nesse momento. E nesse momento eu quero te convidar a você refletir, a você expor o seu coração diante do Senhor. Eu gostaria de te perguntar, você está em oração,
E essa resposta você não precisa dar para mim, é essa pergunta que eu quero fazer, mas você precisa, na sinceridade do seu coração, falar sobre isso diante de Deus. Meu querido, minha querida, quais são as barreiras, quais são os bloqueios que há dentro de você? Por favor, pense sobre isso. O que te impede? O que te atrapalha nesse processo entre o seu coração e o coração de Deus? O que é complicado? O que tem sido complicado nesse processo? Será que você ainda tem o teu coração perturbado por lembranças de experiências traumáticas? Porque já te enrolaram, porque já te prometeram e não cumpriram, porque já jogaram, já brincaram com você. E isso gerou traumas no seu coração e hoje você tem dificuldade de entregar de todo o coração? Será que talvez é na sua mente? A sua mente é o tempo todo, fica aquele turbilhão de pensamentos, de questionamentos. Será que é verdade mesmo? Será que é assim mesmo que funciona? Mas eu preciso entender primeiro. Se eu não sentir segurança, eu não posso ir. Não basta somente crer. Eu preciso ter um controle. Eu preciso sentir segurança na situação. Querido, querida, eu quero te apelar em nome de Jesus. Perca hoje o controle da sua vida. Entregue o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo. É só disso que você precisa. Será que talvez o que te atrapalha, o que tem se colocado como bloqueio, como barreira no teu caminho, são algumas bagagens, referências religiosas, talvez alguns dogmas, algumas práticas, coisas que você está acostumado e você não imaginava que era bem assim, e que você hoje percebe que você está travado, você ouve a voz de Deus falar algo, mas como você não está acostumado, você não obedece. Querido, querida, pega tudo aquilo que você já viveu lá atrás, ofereça ao Senhor, mas em nome de Jesus, ofereça junto o sacrifício de obediência. É só isso que vai permitir que você tenha uma experiência de acessar na intimidade, ao fundo do coração do Pai. Então, querido, querida, essa é a hora de romper. Eu quero apelar a você nessa noite, em nome de Jesus. Creia, é isso que vai te sustentar até o dia que Jesus voltar. Renuncie àquilo que te paralisa. Renuncie hoje àquilo que te trava. Oh, o Espírito Santo de Deus, Ele é um Espírito de liberdade. Eu quero te encorajar a orar, a pedir, a clamar, a bater diante do Senhor Deus. Diga a Ele que você quer viver nessa liberdade. Lembre-se daquilo que você ouviu nessa noite. Quanto mais amor você tiver por Jesus, mais espaço haverá para Ele se manifestar na sua vida, mais liberdade haverá para Ele mostrar a você quem Ele é, como Ele é. Meu irmão, minha irmã, se você amar a Deus, desejar a Ele mais do que tudo, então seja simples como uma criança e corre para Ele. Foi isso que Jesus falou, que o nosso coração seja como que de criança. Se é para correr na direção do Senhor, que o seu coração e o meu coração seja como que de uma criança. Se joga, confia e corre na direção dEle. As palavras dEle são infalíveis. As palavras dEle nunca vão colocar você nem a mim numa roubada, creia. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Agora eu quero orar, Pai Santo, Deus amado. Eu posso perceber, meu Pai, um novo tempo, meu Pai, um ciclo novo se abrindo no meio dessa congregação, nas vidas de muitos irmãos e irmãs aqui neste lugar, Pai. Crianças estão recebendo essa palavra nessa noite. Oh, eu posso perceber isso no meu espírito.
Algo está sendo movido no coração de crianças aqui nesse lugar. Marcas indeléveis, marcas permanentes, marcas feitas com o dedo do Senhor em corações aqui, Pai. Mas, ó Deus, eu quero orar em nome de Jesus contra todo espírito de medo, contra todo espírito imundo de intimidade, de intimidação, contra todo espírito de rebeldia, contra todo espírito imundo gerando paralisia em qualquer um desses irmãos aqui. Deixe essas vidas, arreda em nome de Jesus. Que apenas o Espírito Santo de Deus, o Espírito de liberdade tenha espaço nesses corações. Oh, essa habitação tem lugar para um Senhor só. Oh, como eu me apaixono quando o Senhor diz: o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas apenas ouve a sua voz. Assim são aqueles que são movidos pelo Espírito. Aleluia! E que assim seja você também, meu irmão. Que assim seja também você, minha irmã. Que assim seja você também, jovem. Em nome de Jesus. Flua, flua. Deixa Ele te levar até o centro do coração do Pai. Ali é o lugar mais seguro dessa terra. Ali é o lugar de habitar. Ali é o lugar onde nós devemos viver todos os dias. Oh, que assim seja sobre cada vida, sobre cada família e sobre esta igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Que há em mim, eu entrego tudo que existe em mim, eu entrego tudo.